Graça e paz, meus irmãos. Aqui, Francisco Tourinho. Eu sou o autor desse livro aqui, O Calvinismo Explicado. E hoje eu vou tratar de alguns assuntos. O primeiro assunto é como ler esse livro. Segundo ponto, fazer uma defesa a respeito de alguns pontos levantados contra a teologia escrita aqui nesse livro, tá? O primeiro ponto é que esse livro eu o escrevi para ser uma introdução ao calvinismo, tá? E por quê? Porque eles são 6 volumes, minha ideia são 6 volumes, e no quarto volume eu iria abordar o assunto que está aqui de forma aprofundada. Porém, eu estou realmente tendo muitas dificuldades com irmãos diversos, de boa e de má fé, para que esse livro seja bem compreendido. Então, não funcionou minha estratégia de ser uma introdução ao calvinismo. E minha ideia é escrever uma introdução ao calvinismo realmente, uma introdução ao calvinismo. Pois muito que bem. Esse livro aqui ele é dividido por seções. Então, eu tenho uma seção que ele trata sobre um pouco da história do escolasticismo. Outra seção que eu trato de providência e decretos e concorrência divina. É uma seção só isso. E a outra seção é teontologia. A seção de teontologia, você pode ler e entender a seção de teontologia sem necessariamente ter passado pelas anteriores. Você pode ler a seção sobre escolasticismo sem necessariamente ter lido as outras. Mas você não pode pegar a parte de providência, decretos e concorrência e ler somente um pedaço. Você vai se perder. Então você não pode chegar e partir direto para o caso Adão sem ter passado pelas fases anteriores. Por quê? As fases anteriores eu explico o que significa uma perfeição, o que significa uma geração de perfeição, o que significa uma essência, um acidente, o que é uma verdade necessária e uma verdade contingente. E todos esses são conceitos que precisam ser entendidos para que a pessoa entenda a parte sobre Adão. Não adianta você chegar direto na parte de Adão e não saber como eu defino os conceitos usados no restante do livro. Vai incorrer em erro, a não ser que você já seja ou um aluno meu, ou um estudante meu, ou alguém que tenha domínio do vocabulário filosófico da Reforma. Se não tem, se o seu costume é ler apenas as literaturas atuais, eu recomendo que primeiro você entenda o que é um ato, o que é uma potência, o que é uma potência passiva, o que é uma potência ativa, quais são os tipos de causas que existem, o que é uma perfeição, o que é uma geração de perfeição, o que é uma imperfeição, o que é uma carência, o que é um defeito. Eu lembro de um caso que eu falei o seguinte: Deus é causa acidental do pecado. E aí uma irmã chegou para mim e falou: mas nada acontece por acidente. Olha só, o que ela fez? Ela pegou o termo coloquial acidente, que é aquilo que acontece de forma imprevisível, totalmente por acaso, algo que não existe para Deus, né? Por acaso. E ela pensou assim, olha, como nada acontece por acaso em Deus, em relação a Deus, então logo não existe causa acidental. Por quê? Porque ela não leu o que é acidente e o que é uma causa acidental, perecidens, né? Quem gosta do perecidens é o Vollébios aqui nesse livro. Eu gosto da forma como ele coloca a causa acidental aqui. Não vou explicar o que é causa acidental. Se você quiser, você pode adquirir o livro
e ver como os reformadores entendiam que era uma causa acidental. Pois muito que bem. Então, quando eu trato de Adão, eu já entro falando a respeito do que é uma mutabilidade. Não explico mais os termos, porque já foi explicado exaustivamente no restante do livro. Nisso aqui tudo foi explicado. Eu já falo das verdades necessárias e já falo sobre o que é já falo de perfeição. Eu não explico mais o que é perfeição. Então, quem não tem um domínio, ele vai ter problemas. Ele vai interpretar de forma equivocada o que eu quis dizer. Então, vamos lá. A questão era a queda de Adão. A parte de perfeição, senhores, para quem quiser saber o que é uma perfeição, você vai na página 259 da segunda edição do meu livro. A primeira edição ela não está mais à venda, então, de qualquer forma, você vai ter que ver nessa página mesmo, na 259, eu nem sei qual é a página da primeira edição. Mas eu tenho um artigo meu que foi publicado na revista Teologia Brasileira, que eu trato a respeito desse assunto. E tem um outro também que foi publicado na revista da Faculdade Presbiteriana de Curitiba, que eu também trato um pouco mais por alto sobre esse assunto, sobre o que é a perfeição em termos filosóficos, tá? Então, a questão é, quando se diz que o homem é movido de acordo com sua própria natureza, e Adão tinha uma natureza perfeita, então como é que ele cai? Né? Então eu escrevo o seguinte: aqui nós podemos desenvolver um raciocínio e começamos a nos questionar qual o significado de perfeição na primeira declaração. Ou seja, eu começo dando um significado de perfeição nesse texto aqui. Porém, já tinha feito isso de forma mais clara anteriormente. Essa perfeição não pode ser perfeição absoluta, pois Deus também é perfeito. E se Adão fosse perfeito de forma absoluta, então ele seria igual a Deus, o que é absurdo. Quando eu digo que Deus é perfeito de forma absoluta, eu estou dizendo que Deus tem todas as perfeições. Ou seja, o que é ser perfeito? Ser perfeito é ser completo. É não carecer de nada. Não carecer de nada. Então, Deus é o ser totalmente completo. Por exemplo, lá em Jó vai dizer o seguinte, que Deus é perfeito em conhecimentos. Ou seja, ele tudo conhece. Então, quem não conhece tudo é o quê? Não pode ser perfeito em conhecimentos. Ele já tem uma carência. Carência de quê? De conhecimento. Isso quer dizer que a pessoa é corrupta? Não. Só quer dizer que ela é menos perfeita do que Deus. Isso no seu estado de criação original. Entende? Então, tudo aquilo que precisa receber, ele já não pode ser perfeito, porque ao receber, ele só recebe aquilo que ele não tinha. E se ele não tinha, é porque ele não era perfeito. Por exemplo, quando nós falamos da eleição arminiana, eleição por previsão de fé, essa eleição ela é impossível justamente porque ela torna Deus imperfeito. Porque uma vez que Deus precisa olhar um futuro, consultar uma criatura, né? Ou seja, ele tem que ver o que vai acontecer com a criatura, se ela vai crer ou não vai crer, para poder eleger, então eu estou dizendo que aquela criatura é mais perfeita do que Deus. Porque aquela criatura tem uma informação que Deus não tem. E Deus precisa olhar para o futuro, para olhar o que a criatura vai fazer, para colher essa informação, para só assim eleger. Então é por isso que a eleição ela deve ser incondicional. Porque uma vez que Deus é perfeito, ele não pode prever algo que ele mesmo não determinou. Ele não tem como prever isso. Algo que ele mesmo não tornou certo. Então, aquele que determina é sempre mais perfeito do que aquele que é determinado. Porque quem determina está concedendo uma coisa que ele tem
para outra coisa que não tem. Eu cito no meu livro aqui o exemplo do fogo e da água. A água, se você considerar ela em si mesma, ela é perfeita. Perfeita como água. Você pode pegar a água original, que foi criada por Deus lá no Éden, e dizer, olha, essa aqui é a água perfeita, a água mais limpa que existe, aquela água que tem as melhores propriedades para o seu fim, ou seja, para hidratar o homem e tudo mais, para fazer as plantas crescerem. Porém, se você pega essa água, ela não tem, por exemplo, a capacidade, o poder de esquentar por si mesma. Ela tem um poder, mas ela só esquenta se colocar ela numa panela, ou mesmo o sol batendo nela ali, na região, num lago, entendeu? Num lugar onde ela esteja empoçada, né? Mas você pega uma água e põe ela na panela, aquele fogo vai determinar essa água a se esquentar. Por quê? Porque ele vai passar a quentura que ele tem para a água. E a água vai receber essa quentura, porque ela não tem a quentura. E aí ela tem o poder de esquentar, mas ela não tem o poder em si mesma de fazer esse trânsito de não quente para o quente. Então, o que é uma determinação? A determinação é justamente você fazer a outra coisa gerar uma perfeição, porque agora aquele que é determinado vai receber uma coisa que não tinha. Então, a isso nós chamamos de geração de perfeição. E o homem? Ora, se o homem, os anjos, seja lá o que for, que não é Deus, tudo aquilo que não é Deus, se ele depende de Deus, e é Deus quem determina, então Deus está sempre concedendo e a criatura sempre recebendo. E a criatura recebe porque ela não tem. Se ela não tem, é porque ela tem uma carência daquilo que ela está recebendo. Essa carência nós chamamos de defeito, não. Defeito, pode ser defeito. Ou imperfeição, desculpa, era esse aí que eu ia chamar. Ou defeito ou imperfeição. Defeito no sentido de quê? De corrupção? Não, no sentido de carência. Porque ela depende. Então, olha, pessoal, definiremos os termos, definamos os termos, pelo amor de Deus. Imperfeição, filosoficamente falando, nesse contexto aqui, depois de você ler o livro inteiro, você vai entender, significa tão somente que aquela criatura, ela não tem o poder de fazer o trânsito da potência para o ato, ou seja, de realmente atualizar e fazer alguma coisa, se ela não receber antes de fora dela. E quem é que concede essa força, esse poder, essa determinação para que ela faça? É o próprio Deus. Dizer que Adão é perfeito, perfeitíssimo, é negar o próprio calvinismo. E negar também a própria tradição cristã, porque vai dizer que ele era independente. Porque aquele que é perfeito absolutamente, nada precisa. Vai precisar de quê? Se ele é perfeito, se ele é completo, se ele já tem tudo. Ou tem algo maior do que o perfeito? É igual você perguntar se tem algo maior do que o infinito. Não adianta, se tu somar 1 no infinito e mais 1 no infinito, menos 1 no infinito, vai continuar infinito. Então aquilo que é infinito, que é perfeito, que é completo, não tem como ele mudar. Por isso Deus é imutável. Deus é imutável porque ele é perfeito. Logo, tudo aquilo que muda já não pode ser perfeito. Esse é o raciocínio. Não é um raciocínio difícil. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte. Essa perfeição não pode ser absoluta, pois Deus também é perfeito. E se Adão fosse perfeito de forma absoluta, então ele seria igual a Deus, o que é absurdo. Portanto, diremos que Adão era perfeito. Veja bem, eu digo que Adão era perfeito. Mas não era absolutamente perfeito. É isso que eu estou dizendo. Por quê? Absolutamente perfeito só Deus. O que eu estou dizendo aqui, gente, é o óbvio, que Adão não era Deus. Aí eu digo, já que em relação a Deus, ele era imperfeito. Aí se você parar bem aqui, dá a impressão de que eu estou dizendo que Adão era absolutamente imperfeito, apesar de que o texto é claro que em relação a Deus ele era imperfeito.
Aí eu vou dizer, mas em relação ao nosso estado atual, ele era perfeito. Então são modos de você enxergar a coisa. Adão, em relação a nós, era perfeito. Em relação a ele mesmo, como homem, em comparação à espécie, gênero humano, ao gênero humano, ele era um exemplar perfeito. Mas em relação a Deus, ele era imperfeito. Em relação a Cristo, que era o segundo Adão, ele já era imperfeito. Como é que a natureza humana de Cristo poderia ser melhor do que a de Adão, se Adão já era o ser humano absolutamente perfeito? A não ser que você diga que a natureza humana de Cristo também era mutável como a de Adão. Entende? O perigo que você pode dizer ao pensar que Adão era absolutamente perfeito. Mesmo que Adão fosse perfeito como humano está incluído a potência de queda. É quando você fala, por exemplo, de um ser humano perfeito. Automaticamente você pode deduzir o quê? Que esse ser humano vai ter 2 pulmões, 2 rins, vai ter um coração. Por quê? Porque é próprio do ser humano ter 2 pulmões. Quando você fala em ser humano, você já pensa em 2 pulmões, já pensa em 2 rins, em 2 pernas. Da mesma forma, quando você fala em Deus, você já pensa no Deus Trino. Você tem que pensar no Deus Trino. Porque falar em Deus, por definição, já é falar em Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, quando eu falo em Deus, eu já penso já na imutabilidade, na perfeição absoluta. E quando eu falo em homem, por mais perfeito que ele seja, eu já penso já na carência dele. Porque o homem depende de Deus, seja ele qual for. O que existiu e o que existirá. Então, pensar em homem já é pensar não só em suas qualidades, mas também nas suas potências e suas carências. Isso aqui fica claro no material. Mas vamos lá. Aí eu vou dizer aqui que a situação de Adão era única, né? Porque ele não era regenerado, nem era depravado, já que ele não tinha caído. E aí eu vou falar aqui que essa situação, eu vou falar o seguinte, mas é importante atentar para uma outra verdade necessária, que poucos se atentam. Deus não pode criar outro Deus. Logo, tudo que não é Deus carrega em si algum defeito pela necessidade de realidade. Não pela vontade divina, pois independe dela. Não há participação alguma ética da parte de Deus na existência do defeito, pois a necessidade existe antes do decreto, antes de qualquer operação livre da vontade de Deus. Aí, mais na frente eu continuo explicando. Visto que Deus era livre para não criar, por que ele criou sabendo das consequências? Aqui já é outro assunto. Mas um parágrafo antes aqui, gente, que eu falo da necessidade da realidade, eu explico o que é uma necessidade de realidade, que são as verdades necessárias. Eu vou dizer o seguinte: existe também um conjunto de verdades que são necessárias. Veja bem, necessidade de realidade é um conjunto de verdades que são necessárias. Ou seja, elas são verdades que independem da livre vontade divina, pois são reflexos da própria existência divina. Olha só o que eu falo, eu não estou falando que existe uma realidade fora de Deus. Eu estou falando que existe uma realidade que ela é necessária devido à própria existência divina. Ou seja, se Deus nunca decidisse criar nada e fosse só Ele, porque Ele mesmo já se basta, fosse só Ele, ainda assim existiria uma realidade de verdades que seriam necessárias, mesmo que Deus se mantivesse em estado de indiferença o tempo inteiro. O que é um estado de indiferença? Um estado de não vontade. Ou seja, não estou com vontade de criar, não estou com vontade de fazer isso, de fazer aquilo, porque Deus se basta. Ele pode ter vontade de nada fazer. O que são essas verdades necessárias? A lógica, por exemplo, é uma verdade necessária. As leis da lógica. Porque visto que Deus é racional, ele deve pensar racionalmente. Logo, as leis da lógica existem porque Deus existe.
ela é uma verdade necessária, ou seja, ela é uma necessidade de realidade. Deus não pode fazer um mundo em que 2 mais 2 são 6. Ele não pode, isso não depende da vontade dele, da vontade livre, ele não pode fazer diferente daquilo. Porque a Escritura diz que Deus não pode negar a si mesmo. A Escritura diz que Deus não pode mentir, que ele não pode se arrepender. Tem várias coisas na Bíblia que Deus não pode fazer. Por quê? Porque é uma necessidade que seja daquele jeito. É uma necessidade que Deus não mude. Há uma necessidade que Deus não se negue. E aí eu cito o exemplo aqui, bem no comecinho, há uma necessidade de que Deus não crie outro Deus. Ele não pode fazer isso, assim como ele não pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa levantar. Por quê? Porque é uma impossibilidade lógica. E onipotência inclui fazer tudo aquilo que é logicamente possível. Porque o que é ilogicamente impossível é impossível até para Deus, porque a lógica é um reflexo do próprio Deus. Se ele pudesse, né, criar uma coisa totalmente ilógica, ele estaria negando a si mesmo. Então, quando eu falo que as criaturas carregam um defeito, ou seja, uma carência, e isso é uma necessidade de realidade, isso é uma dedução lógica do fato de que Deus não pode criar algo igual a ele. Ele sempre vai criar algo que depende dele. E aquele que depende, depende porque carece. E se ele carece é porque ele não tem. E se ele não tem é porque ele não é perfeito. Isso é um silogismo claro, óbvio. Então não tem absolutamente nada a ver com o estoicismo, com o fatalismo estoicista. Absolutamente nada a ver. Mas sim que existem verdades necessárias e existem verdades contingentes. Né? Você pode trabalhar o Torrentin, você pode trabalhar John Owen, que eles vão falar, inclusive, da ciência de simples inteligência, né? Onde está o conhecimento das verdades necessárias, porque Deus conhece a si mesmo, e também a ciência de visão, que é onde Deus conhece as verdades contingentes e também aquela que Deus conhece realmente aquilo que ele vai fazer, que é onde mora a presciência divina. Mas isso daí está explicado também aqui no meu livro, na parte onde eu falo sobre molinismo, onde eu trato sobre a ciência média, onde eu vou refutar a ciência média. E aí agora, estabelecido o conceito de perfeição e imperfeição, que não é corrupção, não é maldade, eu nem sei se eu falo aqui exatamente no livro, porque faz tanto tempo que eu escrevi isso daqui, mas eu já falei em outros lugares, né, que Cristo carregava, enquanto humano aqui na Terra, uma certa imperfeição. Ou uma imperfeição. Por quê? Porque ele carecia. Ora, a Escritura fala que Cristo cresceu na graça e no conhecimento, como humano. Porque como Deus ele sabia de tudo, mas como humano. E aqui a gente não pode pensar que isso é nestorianismo. Não é. Porque o nestorianismo separa as duas naturezas. Enquanto nós não podemos também cair na heresia de misturar as duas naturezas. Dizer que elas duas são uma só. Elas são distintas, então eu posso sim falar da natureza humana distintamente da natureza divina, sem implicar que isso é composição. Pois muito que bem. Cristo, por exemplo, orava. Por que ele orava se se bastava em si mesmo? Porque Cristo, como humano, orava a Deus se ele se bastava em si mesmo, ou seja, se ele era absolutamente perfeito. Por que Cristo temeu? Pediu para Deus para afastar o cálice. Por que Cristo, inclusive, fala, Deus meu, por que me abandonastes, né? Como é que um ser perfeito vai sentir falta de algo se ele já se basta, se ele é perfeito? Entende? Mas disso não se deduz que Cristo era pecador, era mau, ele era corrupto. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de carência, da necessidade, da dependência. Isso é imperfeição. Filosoficamente falando, imperfeição por quê? Porque para ele passar da potência para o ato, ele precisava de uma determinação externa da parte do Pai. E é o próprio Cristo vai dizer: Pai, restaura
a glória que eu tinha antes contigo. Por quê? Como é que ele vai restaurar a glória que ele tinha antes? Ou seja, vai dar a ele uma coisa que ele não tinha naquela hora, se ele já era totalmente perfeito, já se bastava em si mesmo. Então Cristo, ele era perfeito porque era Deus, mas no ângulo, no tocante, como diriam os reformados, secundo quid, ou seja, relativamente à sua natureza humana, ele tinha carências. Porque quando se pensa em humano, se pensa em carência. E aí, dados diversos e milhares de exemplos aqui que você pode citar na Escritura, né? Então, quando nós falamos de perfeição e imperfeição, é nesse sentido. Que há determinadas limitações em algumas coisas. Que a limitação, a própria limitação, ela já é uma imperfeição. Não confundamos com corrupção, com maldade, com pecado, não é isso. Então, na medida que Adão, ele dependia de Deus, o tempo inteiro dependia de Deus, e Johannes Volebius vai dizer que a retidão de Adão era uma graça sobrenatural, nem pertencia ao próprio Adão. Isso é tradição reformada, nem pertencia ao próprio Adão. Deus, ao não dar essa assistência a Adão, Adão perdeu sua retidão original. Por quê? Porque ele era um dom sobrenatural de Deus. Era Deus que mantinha Adão reto. Porque não interessa o quão perfeito você seja, você precisa de Deus para alcançar o seu fim, o fim para o qual você foi criado. Deus não criou as coisas para ser independente. Tá? Então, o que eu estou negando no livro é exatamente aquilo que me acusam. É o que eu nego. Tá? E as consequências lógicas de negar o que eu ensino é cair naquilo que me acusam. Ou seja, de que o homem tem liberdade libertária, ou seja, que ele é independente, de que o homem é igual a Deus. Tudo isso daí são acusações que eu faço aos arminianos. Então eu já estou fugindo dessa acusação já, porque eu já estou fazendo essa acusação aos outros. Tá bom? Então espero que fique claro, tá? O vídeo foi um pouco improvisado. Não foi assim, eu não preparei, eu vim aqui diretamente aqui. Mas que fique esse conselho, se você se aventurar a ler esse livro, esse material, leia ele de forma correta. Eu vou até adicionar na terceira edição, daqui um dia vai sair a terceira edição, um roteiro de como ler esse livro aqui. Porque ele não é um livro que você pega qualquer parte dele, abre no meio e você acha que vai entender as coisas. Tá? Você tem que ler ele do começo ao fim. Tá bom? E outra coisa, aí digo mais, se foi eu que escrevi esse livro aqui, a autoridade última para dizer o que está escrito aqui e para interpretar o que está escrito aqui, sou eu, porque saiu da minha cabeça. Debaixo da graça de Deus, obviamente, mas fui eu que escrevi. Se fui eu que escrevi, sou eu que tenho que dizer o que significa o que está aqui dentro. Não é os outros que têm que ler aqui e dizer uma coisa que eu digo, sendo que eu estou negando o que diz. Isso aí é desonestidade. Porque se o próprio autor, que foi aquele que escreveu, diz que não falou aquilo, ou que não quis dizer aquilo, é porque ele realmente não quis dizer aquilo, porque ele, o autor do livro, é a autoridade última para a interpretação desse livro. Quem dera a gente tivesse um Calvino vivo, né? Para a gente perguntar tantas dúvidas que a gente tem ali nas institutas. Ora, o que ele falasse que fosse, ninguém mais ia questionar, porque ele escreveu. Não adianta você chegar e dizer assim, não, mas o que está escrito é esse aqui, você falou outra coisa. E ele vai dizer, não, com isso aqui que eu escrevi, eu quis dizer foi isso. Então o que importa é a intenção, aquilo que foi, aquilo que se entendeu de colocar ali, no conteúdo. Então as pessoas às vezes observam formas sem conteúdos. Veja também o conteúdo. O conteúdo, o que significa as palavras. Tá? Então, nada mais tem um apago. Deus abençoe a todos. Até mais, pessoal. Meu bem?